Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse é o Papo de Meia, está no ar. Hoje vamos receber Genilson Coutinho, membro da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Em seguida vamos conversar com Bernardo e Tato, do Esporte Clube T Mosquiteiros. Fica ligadinho, compartilha com todo mundo, que esse é o Papo de Meia. E já já, minha conexão é com o João Aureliano e os demais convidados. Chega junto, compartilha com todo mundo. Enquanto isso, vamos curtir um som. Bem-vindo, Guilherme. Dudu, bem-vindo. Juan, bem-vindo. Compartilha, galera, com todo mundo. Deixa eu ver se o João está aqui conosco. Esse é o Papo de Meia. Como eu falei, hoje vamos receber Genilson Coutinho. Ele é membro da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Em seguida, Bernardo e Tato, do Esporte Clube T Mosquiteiros. Bem-vindo, João. Acho que o João está congelando, né? Não, eu vou congar, agora eu vou. Bi, que som é esse aí, hein? É de carrossel, é? Não, é um som. Olha só. Olha, pra mim, a sua imagem está meio distorcida, mas tudo bem, né? Faz parte do show. Olha. Depois da parada LGBT vem a ressaca, né? Então, pronto, deve ser, você tá na ressaca ainda da parada. Eu ainda tô no clima da parada, que foi o maior sucesso. 4 milhões de pessoas, né? Tudo na paz. Né? Como é que você tá hoje? Eu estou fresca, muito fresca. Mais fresca ainda. Então, viva! Gente, Mais fresca do que boa viva, noite, né? a todos. Boa noite a todos, todas e todos. Tá? Já está começando mais uma vez o Papo de Meia. Satisfação enorme estar com você, André. Olha, eu já estava de pijama, tá bom? Mas eu dou assim, até a pijama é gay, gente. Até a pijama é a viadada mesmo. Eu visto mesmo a camisa, a pijama, tudo. Literalmente. Tudo. Então, essa versão mesmo é. Porque, assim, tem dia que tem noite que bate uma preguiça tão grande. Foi hoje, porque eu madruguei, né? Em virtude. Bom, são virtudes de assuntos paralelos da minha vida particular. Então, não interessa a vocês. Interessa, sim, que hoje vamos ter 2 convidados para 2, não, 3 convidados. 3 convidados. Agora, pela primeira vez. Bem lembrado. Pela primeira vez no Papo de Meia, vamos bater papo e vamos bater bola. O Papo de Meia vai falar sobre futebol. Sobre futsal. Gente, a única coisa que eu joguei foi queimado na infância. Pronto, é por aí que vocês viram, né? Não sou um bom jogador. Oi, também, meus amores, todos que estão chegando. É preciso começar. Todos. Compartilha aí também, viu, João, a live. Também, vou compartilhar. Fazer o dever. Mas assim, a galera compartilha com todo mundo aí, viu? Pronto, gente. Bombardeie, compartilhe, dá uma de Ucrânia, sai, né? Jogando para tudo que é canto. Vamos espalhar então, vamos lá? Informações. Pode abrir. Muito bem. E vamos começar. Tá bom? Então, para começarmos bem, nada melhor do que fortalecermos dizendo que todos os meses são meses do orgulho LGBT. Então, não vamos reduzir nossas ações apenas em 30 dias. Vamos fazer que as nossas ações, nossas práticas e nossas lutas sejam diárias. Que os 365 dias do ano seja sempre tornado para que possamos ter mais resistência e, principalmente, possamos ter visibilidade diante de uma sociedade cada vez mais LGBT-fóbica. Estou inspirada, né? Até parece que eu li o texto. Então, não, gata. É leitura mesmo que eu estou fazendo. Eu estou manifestada nos livros. E começava o Papo de Meia toda vez falando sobre questões de celebração. O que celebra-se hoje? Stop, para tudo. Não vamos mais falar sobre celebração. Nós vamos sim homenagear.
A partir de hoje, o Papo de Meia sempre vai escolher uma das personalidades LGBT da nossa comunidade e vai falar um pouco sobre ela, mas também vamos postar no Instagram, é com você, André, as artes, os textos, os cards, falando sobre essa personalidade no decorrer da semana. Então, nada melhor começarmos falando sobre e homenageando sobre João W. Nery, o primeiro homem trans a fazer uma cirurgia de readequação sexual no Brasil. É contado em 2 livros. Os 2 livros deles, muito bem traçado, muito bem elaborado, são Viagem Solitária e o outro, Velhice Transviada. Aposto que vocês não leram, né, ainda, né? Que tal, como sugestão, começar lendo esses livros, né? Viagem Solitária transmite essa questão de toda essa vivência dele no processo da transição sexual. Tá, João W. Nery foi o primeiro homem trans do país e que submeteu a uma cirurgia, mesmo perdendo a sua graduação em psicologia. E mesmo infringindo a lei, que não podia jamais fazer essa cirurgia, e também alterando por conta própria sua identidade, com nome masculino. Então, para entender um pouco sobre essa pessoa, a Mai de Brasília, meu amor, eu sei sim, né? Sugestões dadas, sugestões cumpridas, viu, Mai? Então, vamos começar homenageando, sim, essas personalidades LGBT. E o outro livro que eu estou lendo e saboreando delicadamente, Velhice Transviada. Porque eu estou passando já por uma nova etapa de vida. Eu já estou na casa dos 50. Então, nada melhor do que eu começar a ler textos voltados para a velhice LGBT. Sou gostosa, né? Mas sou velhinha, tá bom, gente? 50. Acho que é a próxima camisa que eu vou fazer. O João Nery nasceu em fevereiro em 1950, Rio de Janeiro, e veio falecer em 26 de outubro de 2018. Correção, tá joia? Faleceu em 26 de outubro de 2018, em Niterói, Rio de Janeiro. Eu gostei muito de uma frase que ele deixou em plena vida, porque ele estava totalmente consciente quando o câncer veio a dominar outros órgãos do seu corpo. Então, ele deixou uma frase antes de sair de cena e não postar mais nada nas redes sociais. Ele deixou exatamente a frase que devemos continuar a luta por nossos direitos. E ele solicitou que nós, LGBTs, devemos nos unir cada vez mais, não oprimir os nossos irmãos. Então, assim, eu uso a palavra dele, como sempre, cada vez mais que nós, LGBTQIA+, tiver essa consciência de união, o nosso processo de evolução será muito mais rápido e gratificante. É lindo, é maravilhoso vermos a parada LGBT? Mas vamos também saber que durante a parada LGBT de São Paulo aconteceram, né, os pré-eventos. Aconteceram muitos seminários, palestras, a feira cultural, onde serviu para armar toda aquela estrutura daquela multidão irem para a rua e gritar, né, que os direitos, as políticas públicas LGBT não queremos pela metade, queremos por inteiro. Então, assim, mas é muito importante nos fortalecer como base estrutural nessa sociedade que ainda nos oprime e nos matam, e termos consciência que cada 365 dias do ano, um LGBT é morto. Segundo o dossiê Mortes e Violências LGBT, elaborada pelo grupo Acontece. Então, temos que ter essa consciência que essa luta é constante. E que essa bicha velha aqui que está falando, gente, ela só está multiplicando as falas já de outras que vieram antes de mim, né? Que vieram antes do André, que vieram antes de vocês. Então, vocês têm que ter a consciência que os mais jovens, que é vocês que vão prosseguir essa luta. É por isso que eu sempre digo, o Papo de Meia, essa jornada, o Papo de Meia deve ser multiplicado. O Papo de Meia deve ser, tem vontade de fazer no seu estado? Faça. Isso não é um modelo único. Tá joia? É um modelo que deve ser multiplicado. Temos que ter visibilidade e até aonde permitir a internet essa possibilidade, a gente tem que usar esses espaços também como uma narrativa política, como uma narrativa de expressão para fortalecer a nossa luta. Tá joia? O Papo de Meia é um espaço de informação, porém ele tem o intuito de gerar formação para assim fluir
transformação. Ai, tô inspirado. É com você, André. Porque já deu Vamos 22 fazer o minutos, convite. Aqui, 22 horas e 4 minutos. Nosso queridíssimo Vamos para o nosso primeiro convidado. conectar aqui com o nosso Antes do primeiro nosso primeiro convidado, convidado Genilson. iniciar, antes do nosso primeiro convidado iniciar, eu vou falar muito obrigado, João W. Neri, por existir. Muito obrigado pela sua luta. Muito obrigado por você fazer parte desse nosso engajamento e fortalecimento LGBT. Você é uma personalidade imortal. E agora, vamos para outra personalidade que está em vida. Genilson. Diretamente da Fala, Bahia. bebê. Ele é, gente, ele é influencer. Ele tá ali só articulando todo Ele é os equipamentos. multimídia, viu? Gente, o franjão, viu? Hoje eu tô inspirada. Tô vendo. Meu trabalho para fazer esse figurinho. Não, botei só um bobzinho rápido, aprendi com a Mai de Brasília. Aí pronto, veja, quando estávamos na aula do Micro Rainbow, ela fazendo, eu digo, vou tentar fazer, vou copiar. Já lá. Genilson. Olá, bem-vindo. Tudo bom, Genilson? Boa noite. Tudo bem, muito obrigado. Tá me ouvindo bem? Sim. Sua imagem está um pouco, mas está melhorando. Frozen, congelada. E agora, melhorou? Oi. Oi, oi. Oi, eu estou ouvindo. Estou Tá me ouvindo, ouvindo sim. aqui, né? Uhum. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, viu? Boa noite, bem-vindo. Eu vi a sua fala sobre João Nery, é uma aula, né? Porque o João Nery foi um mestre e vai continuar sendo na nossa história, das lutas e das pautas das pessoas transexuais. E esse livro é maravilhoso dele. Muito bem. E assim, nós estamos aqui, continuando a luta, né? Eu sei da sua luta, do seu engajamento, de todo o seu trabalho em prol da comunidade, incluindo até premiações. Eu fiz a tarefa de casa direitinho. Está conosco hoje, nada mais, nada menos, esse talento em vida maravilhoso, esse ser humano que é divino, que quando a gente diz assim, cara, existe uma pessoa com toda essa garra e disposição? Existe. E está ali, em Salvador, na Bahia, meu amor. Então, é fotógrafo, editor-chefe e criador do site 2/3, ativista LGBTQIA+, e membro da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Então, com uma satisfação enorme ter você aqui conosco. Por isso que eu começo, não posso falar de você, porque a pessoa melhor para falar sobre você é você mesmo. Afinal, quem é o Genilson Coutinho? Muito obrigado pelo convite, né? Boa noite a todos e a todas e a todos. Eu sou uma pessoa do Nordeste, né? Para quem não está nos assistindo, eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou um homem negro, careca, estou usando um óculos transparente, uma camisa estilo onça que dizem, né? Uau, bem Pantanal, viu? Preta e branca. E meu fundo é uma parede branca com alguns objetos coloridos. Uso um colar. E sou careca. Moro em Salvador, né? Sou ativista da pauta já há mais de 20 anos. E isso é muito importante a gente falar sobre os nossos e para os nossos. Nada de nós sem nós, né? Então eu me somo a esse grupo de pessoas que tem como foco nas suas vidas a pauta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. Eu sou um cidadão como todos e todas e todos que busca ocupar esses espaços, que apesar dos não, nós estamos aqui para estar onde eles querem dizer que não devemos estar, e a gente vai estar em todos os lugares, porque ele decide, né? Onde devemos estar somos nós. E você estava muito bem na parada, viu? Eu vi você lá. Acompanhei tudo. Você estava na parada, e o que é legal, você estava também comandando uma apresentação do evento que antecede a parada. Eu estava nos eventos lá com o pessoal, fui acompanhar, fazer uma cobertura, né? E já tinha uns 3 anos que eu não ia à parada, voltei, teve a pandemia, o ano passado também não fui, mas esse ano eu fui, porque é importante a gente ir nesse movimento, que reúne mais de 4.000 pessoas na Paulista e que a gente fala sobre as nossas pautas. A gente vai escutar muito que a parada é uma grande festa. É uma grande festa, mas também é um momento da gente
visibilizar as nossas lutas e mostrar para a sociedade que nós estamos aqui. Infelizmente, as pessoas só conseguem ver o lado da festa, mas não conseguem ver o para além disso, né? As pautas que trazemos das famílias, as pessoas transexuais, os nossos jovens que estão nessa caminhada por direitos, e a gente faz esse movimento, né? Principalmente no mês de junho, que a gente celebra o mês do orgulho LGBTQIA+, e quando a gente ganha as ruas de uma das principais capitais do país para falar sobre nós, das nossas necessidades, e chamar os nossos aliados, é importantíssimo. Então, a gente ocupa esses espaços e vai às ruas, muito além dessa festa que as pessoas nos enxergam e falam sobre nós. Perfeito. Genilson, como é para você ser ativista num país tão LGBT-fóbico? Conta para nós. Esse encontro que a gente está fazendo aqui é um ato político, é um ato de resistência, né? Porque a gente está utilizando a internet como esse canal para a gente entrar na casa das pessoas, na vida das pessoas e falar dos nossos objetivos e das nossas lutas. Não é fácil você ser LGBT nesse país, onde a cada 23 horas um LGBT é assassinado, de acordo com os dados do Grupo Gay da Bahia, e que a gente sabe que a gente corre o risco de sair e não voltar para casa por sermos LGBTs. Então, essa luta de nós que militamos pela pauta e pelos direitos humanos é muito difícil diante do cenário que a gente vive, principalmente nos últimos 4 anos. Né? Então, nós estamos fazendo hoje um levante, um resgate das nossas lutas, porque não cabe mais hoje o silenciamento nem um retrocesso nas nossas pautas e nas nossas lutas. É caminhando à frente. Então, eu sinto que a gente precisa ainda de políticas públicas, que a gente pegue esses dados que o GGB levanta anualmente dessas violências e que a gente não tenha apenas um observatório virtual, mas que a gente tenha, de fato, uma política pública implementada no governo. A gente já percebe que há um direcionamento do governo federal para que a gente ocupe esses espaços com os departamentos, como o Hepatite Virais que voltou, que tinha sido destituído no governo passado, e a gente vai aos poucos percebendo que há um outro olhar, né? Das Secretarias de Direitos Humanos, do governo federal, das políticas públicas que têm sido implementadas nos municípios. E isso fortalece e engaja ainda mais as nossas demandas no dia a dia. A gente sabe que estamos no mês de junho, que todo mundo fala, que apoia, que levanta a bandeira, mas nas vias de fato, na vida real, tudo é muito diferente, né? Existem outras maneiras deles dizerem não para nossas pautas, para os nossos eventos. E quando a gente vem com essa discussão cotidiana, as pessoas dizem, já está um papo cansativo. Não é cansativo, né? Porque você não é uma pessoa LGBT para saber a dificuldade que nós temos, a dificuldade que as mulheres lésbicas têm de encontrar um ginecologista que atenda com dignidade e com respeito, que as pessoas transexuais tenham um atendimento no ginecologista, no urologista, e que não sejam novamente violentados, nem violentadas. E isso está na pauta do dia do movimento LGBTQIA+, né? Não são apenas as paradas, mas existem outras demandas que a gente tem no dia a dia. O número de pessoas LGBTs que hoje passam fome, que vivem em situação de rua, as pessoas não conseguem nem imaginar, né? Está do nosso lado, está nas ruas que a gente passa e que a gente não enxerga que os nossos estão ali nas calçadas diante de um cenário devastador que a gente viveu nos últimos 4 anos, que a gente precisa fazer uma reversão, dar uma virada de chave nesse movimento. Reconstruir, né? Exatamente, é o momento de reconstruir. Genilson, eu decidi assumir realmente a bandeira de ativista, principalmente quando eu vi o Brasil ter o retrocesso do governo. E principalmente quando eu vi a pandemia. Então, eu fui tardio. Realmente eu resolvi dar a cara a tapa e dizer, não, agora não dá para ficar calado, não. A gente tem que sair da toca, a gente tem que quebrar esses paradigmas todos e vamos embora. Sempre fui assumido, né? Eu assumi, sempre fui assumido perante toda a sociedade e minha família. Nunca declarei. O pessoal que entenda a minha estampa, está estampado. Porque se eu for dizer que eu sou uma bandeira, eu sou mais que uma bandeira. E eu pergunto a você, quando foi que você parou no tempo e disse assim, não, realmente eu tenho que assumir esse meu lado ativista? Como nasceu o seu lado ativista, né? Vamos despertar isso nos outros também, né? Vamos contar no nosso enredo. Na verdade, eu já vim do movimento estudantil, né? Fiz parte de vários movimentos estudantis na faculdade, e lá eu já tinha essa linha do movimento voltado para o social. Tanto que nós desconstruímos o trote violento que existia na faculdade, construímos um trote social, e eu já entendi essas demandas da minha comunidade, até porque eu venho de uma periferia, sou um jovem negro, sou um jovem gay, a gente percebe que para nós tudo é muito mais difícil. E se a gente não buscar
esses caminhos para resolver essas questões e encontrar de como ocupar esses lugares e contribuir de alguma forma, a gente não vai para lugar nenhum. Então, a partir dessas percepções e construções dentro da universidade, eu comecei a caminhar nesse sentido de que a gente podia fazer alguma coisa, né? Foi que daí, lá em 2009, o 2 Terços nasceu na faculdade com um grupo de amigos, porque eu percebia que a gente não falava sobre a cena da nossa cidade, não falava sobre nós na nossa cidade. E aí eu criei o site e a gente começou a ir desenvolvendo esse trabalho junto com o movimento. Então a comunidade e os ativistas perceberam que a gente podia fazer muito mais por meio desse veículo chamado 2 Terços. Que não somos apenas um veículo de internet, somos um veículo também que promove ações reais junto com a nossa comunidade, e o que precisar nós estamos aqui para somar com esse movimento. E a partir daí eu comecei ainda mais a me engajar em coisas que já existiam e fui buscando ver de que forma eu podia ser útil à minha comunidade. Por mais que a gente escute que essa frase juntos somos mais fortes é muito batido, não é não. Quando a gente se une, que a gente acredita que ninguém larga a mão de ninguém, a gente faz a diferença. E isso que é importante. E essa coisa está no nosso sangue, né? Que a gente vai descobrindo essas necessidades dos nossos iguais e vamos buscando o caminho. Porque acho que isso está no nosso DNA, fazer a diferença onde nós estamos. Até porque nós percebemos o quanto é difícil ser uma pessoa LGBTQIA+ no Brasil, diante de tantas questões e de tantos nãos. Maravilha. Como foi para você? Você recebeu o título de doutor honoris causa como reconhecimento da sua luta em prol da causa LGBTQIA+. Como foi para você receber esse reconhecimento? Eu acho que quando a gente recebe um reconhecimento como esse, a gente fica lisonjeado porque as pessoas estão nos vendo. E o mais importante é que as pessoas estão vendo que nós precisamos desses apoios, né? Então, se alguém enxergou e me premiou com esse título de mestre de honoris causas, é porque eles estão enxergando o que a gente está fazendo, né? E quando eu digo, não é Genilson sozinho, são os ativistas da minha cidade, as pessoas que estão do meu lado, as pessoas aliadas do movimento, que somam com a gente e que a gente dá voz, né? Porque quando eu estou aqui nessa conversa com vocês, a gente está somando uma rede, está fortalecendo as nossas pautas, está chegando em outros lugares, e isso faz com que as pessoas nos percebam, né? Que vamos para além do arco-íris, né? Vamos para além desse arco-íris todo, porque nós somos professores, somos médicos, somos doutores, e isso é que tem que ser visto. Eu acho que as pessoas têm que parar de sexualizar os gays, né? Porque existe uma sexualização muito sobre nós. Quando pensa nos gays é sempre voltado para a questão da sexualidade e esquece que nós somos humanos, que nós somos professores, que somos filhos, que somos pais e que somos maridos. Então, tem tantas outras coisas que podem ser vistas, mas que as pessoas não enxergam. E quando nós somos reconhecidos diante do nosso trabalho, é importante porque a gente fortalece esse movimento e a gente mostra que podemos fazer a diferença em nossos espaços, de todas as formas, rompendo essa barreira do preconceito, dando feedback corretivo. A gente não precisa brigar com ninguém, a gente precisa ensinar as pessoas, né? A gente aprende todos os dias uns com os outros. Eu costumo dizer que, gente, eu não consigo entender o LGBTQIA+. Eu digo assim, não precisa você entender tudo isso. Mas se você entender que é necessário que você respeite o outro e que você tenha empatia, você já tem meio caminho andado e a gente vai aprendendo, porque a internet está aí. Está na dúvida, pergunte ao colega, porque a gente não sabe de tudo, né? Então, se eu estou na dúvida, eu estou na dúvida disso. Eu chamo como você quer ser chamada como? A gente vê muito assim, essas discussões e essas dúvidas, principalmente quando a gente fala das pessoas transexuais e travestis. Se você está na dúvida de como ela quer ser chamada ou ele quer ser chamado, pergunte. Né? A gente não pergunta para o outro. Né? Você quer ser chamado, como é o seu nome? Qual é a dificuldade de eu perguntar para uma pessoa transexual como é que você gostaria de ser chamado? Então, eu acredito que quando a gente faz esse movimento, muitas coisas estão por trás e fortalece as nossas lutas no dia a dia. E ter um reconhecimento como esse não é reconhecimento só de Genilson, é de muita gente que está nessa construção. É uma empresa que apoia um evento, é uma instituição que abre espaço, né, para a gente falar sobre isso, é estarmos aqui nessa conversa. Então, isso é uma construção coletiva e a gente vai mudar a história da luta dos movimentos sociais nesse país quando nós entendemos que a gente pode até pensar diferente, mas que a luta é a mesma, né? A luta é a mesma.
E a gente não pode perder, de forma alguma, esse olhar, né, dessa sensibilidade, dessa construção coletiva. Eu vou quebrar o protocolo da pauta, viu, André? Mas Legal. eu quero perguntar ao Genilson qual a importância que Kleber Luan Almeida tem para você. Menino Kleber, o Kleber já botou aqui, ó. Gente, para quem não sabe, Genilson é meu namorado. Você está rasgando elogio. Já marcou o território. Eu Eles estou gostam, meus esclarecido. Lema, Um abraço, Kleber. Bem-vindo. Está uma galera aí, que são os amigos, né, da gente aqui da cidade, outros estados também, que estão nos acompanhando e que são pessoas que nos querem bem e que nos enxergam como pessoa, como amigos, e que é diferente. Kleber é seguidor novo, tá de sacho comigo. Mas ele tá um amor, ele tá mandando cada coisa belíssima aqui. É porque não dá para ler, muita gente entrando e rasgando. Também te amamos, viu, Kleber? Não é só o Genilson não, que te ama não. Um beijo. Eu vou falar de uma exposição que foi muito legal, que começou com a indagação, essa exposição, que foi até quando? Uma reflexão e grito de alerta sobre a LGBTfobia no Brasil. Como nasceu essa inspiração? Essa exposição sua, ela tem... o foco, acho que já está bem claro, né? O combate à LGBTfobia. Mas se restringiu só a Salvador ou tem pretensão também de ser em outras cidades da Bahia? Na verdade, a exposição, a gente fica em cartaz até o dia 22, no Museu de Arte da Bahia, né? E ela foi lançada no dia 17 de maio, que foi o dia de luta contra a LGBTfobia. E eu trago nessa exposição 13 casos de LGBTfobia que aconteceram aqui na cidade. E também trago o caso de Dandara, do Ceará, que eu acredito que quando a gente fala de Dandara, quando a gente fala de Itamar, quando a gente fala de outras pessoas, a gente está falando do Brasil. Porque outros LGBTs também são assassinados com as mesmas crueldades que a gente percebe e que a gente lê e que a gente fica sabendo. Então, a exposição tem essa ideia da gente fazer uma reflexão e chamar a sociedade para dizer assim, poxa, como é que pode? Em 2022, nós tivemos 256 pessoas LGBTs assassinadas. E a gente se pergunta, quantas pessoas foram presas? Né? Que não sabe nenhuma. Mesmo a gente tendo a lei 7.716, que a gente pode utilizar como crime de homofobia, ainda há uma violência crescente. Tanto que os relatórios e os observatórios estão provando o quanto essa violência tem crescido no país. Em Salvador, nós temos duas leis, que é a Lei do Nascimento, que é a lei municipal, que pune estabelecimentos públicos e privados que cometeram LGBTfobia, e temos a Lei Milena Passos, que também é uma lei na esfera estadual. Então, você tem, mesmo com esses três dispositivos, a gente fica se perguntando até quando vamos ter que conviver com essas violências diárias contra a comunidade LGBTQIA+. O Brasil, pelo 13º ano, é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis. A Bahia é o 4º estado nesse relatório que o GGB divulga anualmente e que a gente fica se perguntando onde vamos parar com tanta violência quando não há uma punição dessas pessoas que cometem LGBTfobia. E a gente não vai querer nunca que o silêncio seja esse caminho. Então, quando eu abro essa exposição, que as pessoas vão lá, eu quero que elas pensem sobre isso, né? Poxa, eu tenho um amigo que é LGBT, né? Tenho tantas outras questões envolvidas, eu não me toquei para isso, né? E também, a gente está falando aqui da lei municipal, né? Que eles estão com um curso de combate à LGBTfobia institucional, que é da Prefeitura de Salvador, que é um projeto incrível, que também faz parte da Guarda Municipal, que faz parte desse grupo também, que é importantíssimo. Então, a exposição, ela tem esse olhar de tocar nas pessoas, né? Então, a gente está tentando levar para outros estados, né? A gente está fazendo umas conversas com os espaços culturais, para que a gente consiga levar essa discussão também, que precisa de apoio, né? Para você estar nesses lugares, a locomoção, mas isso a gente vai vencer essa barreira e vai chegar em outros estados com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Quando a gente quer, né? Quando a bicha quer, a bicha faz. Realmente. Com certeza. Agora vamos falar do... A gente tem recebido grupos de alunos que têm ido visitar a exposição, estamos fazendo visita guiada. Sábado agora vamos ter o dia inteiro de programação com debate sobre diversidade, gênero, dentro da programação da exposição. Então a gente vai fazer um movimento, né? Nós já estamos fazendo um movimento que as pessoas vão lá e ficam tocadas
porque eu trouxe um olhar da acessibilidade, não a gente trazer a questão do sangue que já está lá, essas violências. Eu utilizei as nossas cores do arco-íris para dizer que quando o LGBT é assassinado no país, as nossas cores estão escorridas pelos 4 cantos do país. Então, o objetivo da exposição Até Quando é isso. E o título vem muito dessa reflexão nossa. Quando a gente lê que mais um dos nossos foi assassinado, a gente se pergunta até quando vamos ter que conviver com essa impunidade? Então, eu quero levantar essa reflexão. E vamos correr, com certeza, o país, porque a gente fala da LGBTfobia não é apenas no 17 de maio, que todos os dias os nossos são assassinados, são violentados, seja em espaços públicos, seja em espaços privados, e a gente precisa combater e falar sobre isso todos os dias, não apenas no 17 de maio, que é o ponto alto deste debate. Perfeito. Verdade. Tá bem. Genilson, e sobre o site, parabéns, primeiramente, pelo site Dois Terços. A gente queria saber como foi a percepção, a criação, que é um site bem acessado, de notícias. Não é fácil, né? Não. Eu e o João, a gente tem um desafio grande de gerar conteúdo diariamente, né? A gente tem nossos trabalhos paralelos e não é fácil. Como foi a criação e como é que você administra? A gente começou com 3 amigos, né, na faculdade, e aí a coisa foi ganhando corpo, e eles saíram, né? E a gente foi agregando outras Como diz o João, pariu, né? Nasceu a criança, né? E aí foi agregando, e aí a coisa foi crescendo, e hoje nós temos 13 anos, né, de existência. 13. É uma criança, né? 13 é um ótimo número. 13 é um ótimo número, viu? Eu já amei o 13. A gente vai agregando pessoas voluntárias, né? Porque a gente mantém um site com nossos recursos. Às vezes a gente consegue uma publicidade para poder colocar, porque mesmo a gente estando no mês de junho, onde se fala muito na pauta, as empresas se manifestam, ainda existem outras maneiras de dizer não, né? Para as nossas pautas. A gente quer um apoio para o site, mas às vezes as empresas não querem. Então, você manter um veículo é muito cansativo, mas existe o prazer de fazer esse veículo, porque a gente sabe que quando a gente denuncia uma violência no Dois Terços, ela vai estar na TV Bahia, vai estar no Jornal à Tarde, vai estar nos principais veículos ditos tradicionais, e as pessoas sabem que quando chega aqui, vai parar em algum lugar, e isso vai se propagar, e é dessa forma que a gente faz essa política pública, né? Em prol dos nossos, contribuindo com as nossas questões e levando também as nossas pautas. Então, é muito legal porque a gente percebe o quanto as pessoas acreditam no veículo, nos manda mensagem, nos ajuda, vai construindo uma coisa que vamos construindo no dia a dia. E ao longo desses 13 anos, a gente percebe o quanto as pessoas chegam até nós. E o mais importante é que nós estamos em espaços héteros que nunca se pensou que estejamos, e nós somos tratados como um veículo de notícia. As pessoas não estão preocupadas se é um veículo LGBT, se não é um veículo de notícia, né? E a gente é um canal de referência na cidade, que as pessoas nos procuram. Tem uma informação, tem uma dúvida, liga para a gente tira essas dúvidas e vamos chegando nesses lugares, né? Porque a gente entende que a comunicação é muito veloz, né? Principalmente com o advento das redes sociais, e o impresso hoje quase que não existe no país. Então, você tem um site como esse, você fortalece o movimento, né? Então, canais como esse, Papo de Meia, o Dois Terços e tantos outros fazem a diferença e fortalece, porque é nós falando sobre nós, né? Porque nós entendemos as nossas pautas, nós entendemos as nossas dores. Nós não podemos jamais dizer que sentimos a dor de uma pessoa transexual, não podemos dizer isso. Não sou uma pessoa transexual, nós podemos ser solidários com esta dor e ver de que forma a gente pode contribuir, né? Isso é importante. Aí a gente se junta com nossos parceiros, a IBCM, que é uma instituição que atende crianças que vivem com HIV, que trata com a população em vulnerabilidade, que cuida das pessoas transexuais, as profissionais do sexo que estão na orla, as pessoas em situação de rua, que encaminham os LGBTs para o mundo do trabalho, o CPDD, que eu faço parte, que é um centro de promoção e defesa das pessoas LGBTQIA+, que a gente atende diariamente as mais demandas possíveis da nossa comunidade. Então, é dessa forma que a gente vai juntando com os nossos e vamos construindo, e aí o veículo ele sai dessa esfera da internet e vai estar na vida das pessoas, né?
que quando a gente recebe uma demanda de uma pessoa que sofreu uma violência, a gente já encaminha para o CPDD. Quando a gente sabe que tem uma criança que está em vulnerabilidade, que os pais estão precisando de um apoio, de uma creche, já encaminhamos para a IBCM. Então, você faz uma rede, e essa rede faz a diferença, né? Os nossos amigos, os nossos LGBTs que são aliados, né? E aí você tem que estar colado, né? É uma via de mão dupla, né? Então, quando a gente diz assim, nós somos um veículo com RG e CPF LGBT, é isso aí, né? E somos muito gratos por nossa cidade nos abraçar, né? A gente desconstruiu aquele estereótipo de que existia, de quando você é um veículo gay. Todo mundo, eu vou encontrar um homem no lar, eu vou encontrar um namorado. Você pode até encontrar um namorado nas dicas que nós vamos dar nos lugares para você conhecer, mas não no veículo, né? Que a gente precisa desconstruir muitas coisas que a sociedade ainda quer nos colocar em lugares que não cabem mais, né? Eu disse hoje para o Jovem de Tarde que as pessoas não vão dizer onde nós devemos estar. Nós devemos estar onde nós queremos estar, né? Nossos corpos e corpas são corpos políticos. E a gente tem que ocupar esses espaços, né? E quando você traz essa questão das nossas lutas, é uma vergonha, porque se esse país se respeitasse na Carta Magna de 88, no artigo 5, que diz que nós somos iguais e temos direitos iguais, a gente não precisaria de uma delegacia das mulheres, a gente não precisaria de uma lei que combate a LGBTfobia. Mas, infelizmente, há um socamento de tantas coisas nesse país que a gente tem que todos os dias estar nessa luta. A gente pensar que há um ano atrás nós não tínhamos o departamento de hepatites virais e HIV é inaceitável. Que o governo tire, que a gente não fale do combate ao HIV, que a gente não faça campanhas incentivando os nossos jovens a usar os preservativos internos e externos. Isso não é governo, isso não é política pública. A gente já dá um acesso, né? Não adianta a gente falar de diversidade e não incluir as pessoas nessa roda para que elas sejam parte. Não façam parte, mas tem que ser parte. E é uma construção todos os dias. Então, quando a gente sobe a notícia, quando a gente está aqui nessa roda de conversa, quando a gente vai para um evento, a gente está fazendo política. E a gente precisa refletir justamente sobre essa política, porque as eleições estão chegando e nós precisamos colocar os nossos lá, né? Corretíssimo. Nada Apoio de nós, total. né? Já tem meu apoio total. Tão forte que o Papo de Meia está pensando seriamente já para trabalhar esse ano, nesse segundo semestre, um curso sobre política, para o pessoal começar a entender. E ano que vem, de novo, repetir, que é para o pessoal entender que nós precisamos fortalecer nossa comunidade, nossos corpos, tem que estar presente também nos espaços políticos, porque nossos corpos são políticos. Adorei a sua fala, viu? Mas, depois de rasgar tantos elogios aqui do James, do Kleber, meia hora passou, Pedro. Um beijo, um Megatonha também, um Juazeiro. Faltou eu perguntar sobre a Câmara de Comércio e Turismo LGBT, mas vai ficar para a próxima. Eu sei que o pessoal quer saber, né? Porque meia hora passa rápido demais. E o Genilson, ele não fala não, meu amor. Ele dá uma palestra, ele lacra com chave de ouro. Maravilhoso. Quero te conhecer pessoalmente, viu, Janilson? Vai ser um amor de pessoa, uma pessoa divina. Eu já quero ir para Salvador e você vir para Maceió, fazer essa troca. Com certeza. André, um beijo também, viu? Muito obrigado. Muitas felicidades para vocês. Sucesso. Viu? Obrigado pela oportunidade, Obrigado, viu? Um beijo a todos. Tamo junto. Tá bom. Beijo. Gratidão. Você também. Bom, e já estamos com o nosso segundo convidado. Gosta de futebol? André, vocês que estão acompanhando a gente, que tal ver um pouco sobre futsal, futebol? Vamos entender um pouco sobre o Esporte Clube T Mosqueteiros, formado por homens trans? Ficou interessado, né? O Papo de Meia também é esporte. Então, nada melhor do que falarmos com Bernardo e Tato. Se eles já estiverem aqui conosco, sejam bem-vindos, porque estamos no aguardo de vocês penetrar aqui no Papo de Meia. Oi, negona, negatona. Beijo para Juazeiro, né? Qual o nome dele? Olha, gente, olha, são muitas perguntas, viu? Bom, enquanto isso, congelou o André, não, né?
Tá Não, congelado? Tá não. frozen? Não. Eu Então, estou muito recebendo bem. aqui o pessoal já. Ok. Receba, se manifeste. Gente, ó, o papo primeiro não para. Boa Boa noite. noite. Gente. Bernardo, Tudo bem aí, tudo? gente? Vou chamar você de B. Pode chamar de B, eu gosto de B também. Será que o Tato vai entrar, hein? Entrar aqui, Ai, tô aqui sentindo que entre ele vai nós. entrar. Vai sim. Tô sentindo que ele tá entrando. Oi, Eu disse que o oi, Tato boa entrou. noite. Bem-vindo. Ai, gente, que satisfação enorme ter vocês aqui. Tá joia? Alegria. É muita Gente alegria também. mesmo. Sei que foi uma semana bastante agitada, né? São Paulo estava fervendo o final de semana, né? Tem marca LGBT, estava em todos os áreas em Sampa. Mas é muito importante a gente ter aqui conosco Bernardo Gonçalves e Tato Oliveira. Ambos são do Esporte Clube Ter Mosqueteiro. E para falar sobre tudo isso, eu não vou fazer uma introdução. Eu vou deixar que vocês falem. Então, nossas perguntas sempre vai ser direcionadas ou para o B ou para o Tato. Tá joia? Quando for para os dois, a gente vai para os dois. Então, conta para a gente quem é Tato Oliveira. Eu já sei que eu fiz. Eu gosto de usar essa palavra e aprendi com a tia Rita. Eu fiz minha tarefa de casa direitinho. Então, já sei que você é um cofundador do Clube Ter Mosquiteiro. Sei também que é casado, então, não, por favor, não vale paquerar hoje. Então, conta pra gente como foi essa ideia de você fortalecer um clube, três mosqueteiros, que, graças a Deus, cada vez mais chegando uma proporção maior. Boa noite para todo mundo, boa noite para quem está assistindo, meu parceiro B. Vocês que fizeram esse convite, muito legal. Acho que é tão importante a gente fortalecer, não só agora nesse mês, que é o mês, né, de orgulho LGBT, mas os demais meses, né, o mês da visibilidade trans, o mês da visibilidade lésbica, enfim, cada um poder se fortalecer como pode. A gente como comunidade, né, entendendo os espaços que a gente vem alcançando. E eu sou aqui, ó, até o Miguelito colocou, Tato sendo Tato. Eu já abri a live aqui do lado contrário, eu sou essa pessoa, sabe? Fortalecer o esporte, fortalecer as nossas transmasculinidades, as nossas realidades, as nossas vivências é muito bom. E o time ele veio de uma ideia, né, de um menino trans também, que é o Gabriel Cardoso, e a partir da ideia de criar um time, de falar sobre futebol, né, eu já fazia as rodas de conversa através do coletivo Núcleo de Resistência, foi a gente realmente se fortalecer, querer ocupar esse espaço, né, poder falar, poder sentir que a gente tem voz, né, que a gente pode se pronunciar, a gente, né, somos pessoas como qualquer outra, né, temos as nossas demandas, também temos o fortalecimento que a gente traz aí para a nossa sociedade, né? Enfim, a gente como pessoas transmasculinas pensou em se unir e falar sobre isso e a gente começou a fazer rodas de conversa e jogos de futebol ali na Casa Florescer lá em 2019, né, para fortalecer isso e eu tenho um canal junto com a minha esposa, até você chegou a comentar, que é a Jay, e a gente falava muito sobre arte, cultura e o esporte veio a ser incluído também nisso, trabalhando com divulgação, trabalhando com esse espaço também do marketing, né, da fala, da oratória, né, convidar essa galera para vir participar disso e fazer desse um momento especial para todas as pessoas e principalmente para que a sociedade, né, as empresas também entendam o fortalecimento desse movimento de esporte, né? E eu tenho uma alegria muito grande de ter o Bernardo do meu lado, assim como tantos outros meninos que estão ali, sabe, que fortalecem esses coletivos de forma transparente, sabe, sendo íntegros, né, nas intenções, nas realidades, e para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. Estou super feliz. E assim, através dos E eu vou fazer. acho que o Bê também Deixa eu pode falar fazer um muita coisa corte, boa. viu? Eu vou só cortar você, porque assim, o pessoal está perguntando, galera, o T do Esporte Clube T Mosquiteiro é de trans, tá joia? Todos que estão participando conosco aqui são meninos trans,
São meninos, não, são homens tesudamente gostosos, que eu fico assim, eu adoro, não vou mentir. Então, assim, que eu admiro demais, porque assim, o time é todo maravilhoso, com meninos trans lindos e super, super, super profissionais. Então, agora acho que a próxima pergunta é com o André. Joga a sua pergunta, André. Vamos fazer um bate-bola. Vamos lá. Essa pergunta é para o Tato. Tato, qual foi o maior desafio e conquistas do T Mosqueteiros? Acho que o desafio é todo dia, né? A gente, né, para sobreviver dentro desse coletivo tem que ter, né, muita resistência, porque são diversas demandas. A gente tem que pensar primeiramente que não é só uma comissão, são pessoas que têm esse interesse em se organizar, são outras pessoas, né, com demandas diferentes. Muitas vezes é o básico do básico, sabe? A falta da alimentação, a falta do acesso, né, uma condução. E saúde mental e tantas outras questões que a gente tem vivido, né? Através dos dias que a gente vai se conhecendo, através dos treinos, das participações nos campeonatos, né? Estando junto, tem um grupo de WhatsApp e um zilhão de coisas que a gente tem feito junto. Então, realmente sabe, entender isso e como a gente pode transformar, como a gente pode ali se unificar coletivamente para fazer com que tudo isso aconteça, né? E também transferir para outras pessoas essa alegria, essa energia, esse amor que a gente vive, que possam ajudar a gente de alguma forma, né? Aqui numa live, que é algo que é tão importante, dar espaço, né, para a gente realmente falar. Acho que o que é mais positivo que a gente tem conquistado, eu queria realmente que o B comentasse, né? Ele como um cara que está dentro de quadra, fora da quadra também, sabe? Interagindo ali intelectualmente com o trabalho que ele faz, sabe? De falar sobre a história do futebol, de ter esse conhecimento técnico também, que é uma coisa que eu falo, um apoia o outro de um jeito, né? Fazendo com que esse caminho funcione, cada um correndo pelo seu lado, né? Te dando ali para o nosso coletivo, para as pessoas, para quem vai no campeonato, para quem tem interesse em participar em alguma coisa com a gente, justamente isso, sabe? Essas correlações que a gente vive. E é isso, né? É por aí. Ô B, me diga uma coisa, você já passou por outros times, eu fiz um levantamento até chegar no T Mosqueteiro. Quem lhe conquistou primeiro? Foi você que se apaixonou pelo Três Mosqueteiros? Foi do T Mosqueteiro? Ou foi o Mosqueteiros que disse, não, venha pra cá porque você tem que fazer parte? E outra pergunta também que é curiosidade minha. Os dois são goleiros. Porra, cara, nenhum atacante. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo esporte, né? Sempre fui uma pessoa que vibrava com a questão desde criança, né? Da febre do futebol, aquela coisa, a emoção da Copa do Mundo, né? Já foi muito diferente do que é hoje, né? Antigamente, aqui em São Paulo, pelo menos, as ruas eram totalmente pintadas, assim, a tinta também era mais barata, né? O governo Bolsonaro não escapou nem disso. Né? A gente tinha uma febre, assim, uma paixão, né? Todo lugar que você olhava era Brasil, Brasil, Brasil. E eu me apaixonei pelo futebol por isso, assim, né? Mas ele era um espaço que, conforme eu fui crescendo, foi sendo negado para mim, né? Porque a gente sabe que o futebol para meninas e mulheres, né? Que é como eu nasci, fui reconhecida, né? Fui biodesignado, é um espaço em que a gente não pode estar, né? Que se a gente quiser estar, com certeza a gente vai ser chamado de muitos nomes preconceituosos, que vão questionar as nossas identidades, questionar a nossa habilidade. E eu acho que... E o B, só dizendo, e o pior, o que eu sinto ainda dessa fragilidade é até a própria comunidade LGBT questionar. Sim, Gente, exatamente. não entendo assim, qual o espanto que a gente vai ter? Gente, é um time de meninos trans. Oh, Ponto. olha. É importante que a gente faça esse tipo de trabalho aqui, né? Que as pessoas ouçam da gente, que elas parem de reproduzir certas coisas, né? Mesmo aqui na live, justamente porque essa violência, ela acontece desde que a gente existe, né? E no futebol ela é só uma dessas cenas onde a gente vai ser violentadas, né? Quando meninas e quando mulheres. E a gente sabe que o futebol ele foi proibido para as mulheres, ele foi proibido para pessoas pretas, ele foi proibido para pessoas pobres, né? Então a gente está falando de uma cena
em que essas proibições são muito comuns. No governo Bolsonaro, por exemplo, a gente percebe também uma proibição ali. Nunca se teve tantos projetos de lei para proibir que pessoas trans praticassem esporte, né? Nenhum deles passou até o momento, porque eles são constitucionais, mas a verdade é que aquilo que a gente faz é um coletivo de resistência, e é por isso que eu sou apaixonado por ele, né? Muito mais pelo jogo, muito mais do que pelo jogo, justamente porque aqui a gente faz um trabalho de base para que o futuro seja alfabetizado e que as crianças trans, lá na escola, as crianças trans que tenham vontade de jogar futebol, saibam que esse é um lugar delas também. Saibam que esse espaço foi conquistado por nós, que não pudemos jogar profissionalmente, e que é um lugar que elas podem estar, né? Tá aí, tem vários exemplos de crianças trans, na verdade nem tem tantas, né? Maria Joaquina na patinação, que sofre bastante violência, né? Então quando a gente está falando de corpos que vão ocupar esse espaço específico do esporte, a gente ainda carece de muitas políticas públicas. E como militante, né, obviamente, eu sou uma pessoa que vai amar esse futebol e a construção desse outro futebol, por ser professor também, por ser uma pessoa que acredita que o mundo deveria ser nosso também, né? E a gente sabe que as nossas vidas, né, elas estão o tempo inteiro sendo questionadas, nossa identidade está sendo questionada, nosso jogo está sendo questionado, né? Nosso futebol é questionado. Então, acho que o Ter Mosqueteiros hoje, para mim, representa essa cena. É uma cena que é política, é uma cena que é sobre futuro, é uma cena que é sobre ter o direito de ter alegria, ter o direito de disputar. Perfeito. Seria sua fala. Pode falar, André. Então, Tato, para quem ficou interessado a ingressar no Esporte Clube T, Mosquiteiros, como é que faz? Acho que primeiro acessar nosso Instagram, né? Ali tem um destaque onde a pessoa consegue ter informações sobre o time, e através de um link ela entra no grupo da portaria, né? Ali no grupo da portaria a gente encaminha a lista de presença. Então, né, semanalmente, às vezes as pessoas começam a falar de diversos assuntos, aí a gente direciona para outros grupos, né, até que são relacionados ao tema, retificação, até mesmo a questão, né, do hormônio, de tomar, muitas vezes o risco, né, do uso do hormônio de forma própria, devida. Entende? Então é um pouco complicado. A gente fala, né, de diversos assuntos, e o legal é isso, é que o time ele interage muito também com essa questão, né, da nossa vivência, né, como homem trans, né, às vezes soltam lá, gente, o médico pediu para fazer um exame, tal coisa, vocês têm conhecimento disso? Aí começam as conversas, ou empresta uma chuteira, sabe? Então são diversas relações, e são relações até dessas mesmo, né, de emprestar uma chuteira, porque são coisas que muitas vezes os meninos não conseguem, é como a gente comentou, tem um processo todo para entrar ali, e através dessa portaria tem a lista de presença, e o que a gente pode fazer hoje para conseguir organizar isso de uma forma que seja principalmente honesta e íntegra com a gente, né, como pessoa trans, organizador, a gente não envolve nada de valores. Então a gente tem uma conta específica onde tem o caixa do time, e através desse caixa a gente consegue ajudar, eventualmente seja com um lanche, né, para algum evento específico, participação, enfim, para, né, uma inscrição, tudo mais. E aí as pessoas elas começam a se organizar, e é o que a gente tem feito aí desde 2021, mesmo o time, né, existindo desde 2019, já fazendo esse movimento mesmo de coletividade, de proximidade das pessoas. E aí, através do nosso Instagram, vai conhecer, tem vídeos, tem muitas coisas legais lá, relações que os meninos mesmo gostam de fazer vídeos, né, e apresentar principalmente a fala deles, né, o que eles acreditam. Isso é extremamente importante, a gente poder ter voz e também dar voz para os outros. Eu e Bernardo, a gente está aqui, né, como referência para muita gente, e é um orgulho, né, a gente como pessoa trans ter esse orgulho. É o que eu falo, esse aqui é meu cenário, né, esse aqui são e você vai mostrar para a gente, o pessoal já está perguntando, né? Quantos E a gente tem orgulho, a gente está no nosso mês do orgulho, e é isso, sabe? Tem que ter orgulho disso. Parabéns. Atualmente, vocês já chegaram a passar em quantos campeonatos? Porque teve vários troféus. Sim.
campeonatos LGBTs são 7 campeonatos. É 8, tá? Então Uau. foram 8. um, 8? foi, um teve um de 2000. Foi, o primeiro campeonato que o T Mosqueteiros jogou até contra o Bernardo, Exatamente. lá em 2000. A gente não chegou... Eu não lembro, amor. A gente ficou em algum... Terceiro, não foi? Terceiro lugar. A gente ganhou do dono da casa, né? Vamos dizer assim. E é verdade, vou reivindicar mais esse prêmio também. Que isso é histórico, isso que é legal. A gente poder juntos construir, sabe, fazer um rolê que a gente se bate, tem treta, a gente não pode falar que a nossa comunidade é um amorzinho, são tudo flores, porque não são, mas a gente se suporta, né, se entende, se respeita principalmente e faz aí, ó, cada vez mais. Tem orgulho. Tem orgulho. Me diga uma coisa, eu já observei que vocês são formados de forma empreendedora, né? Já tem esse lado mais estruturado. E uma coisa importantíssima que você falou, depois que a gente postou, muitos outros times já contactaram a gente de trans querendo participar. Eu digo, que legal, ó, que legal, ó. Então a gente vai, o Papo de Meia também vai abrir sempre esse viés para o esporte, né? Porque vai aparecer outras modalidades além do futsal. Qual é, atualmente, com a expansão das grandes mídias, como vai ser agora a transmissão do futebol da Copa Feminina, né? Vocês têm projeto para também agregar patrocinadores? Pô, vou falar essa daí. Só Pode falar, Bê. Salve aí para todas as coletividades trans, né? Hoje a gente fez uma reunião, inclusive, com alguns diretores desses times trans do Brasil. Hoje já são 15 times, né? A gente sabe que em relação aos times de homens cisgênero, a gente está muito longe ainda de chegar perto de homens cis, né? Gays, ou bissexuais que disputam futebol, já são mais de 100, enquanto de pessoas trans são só 15, né? A gente está vendo nascer outras modalidades, a gente sabe que tem alguns poucos times de vôlei que são de pessoas trans, né? Majoritariamente de pessoas trans, e a gente está vendo nascer 2 times também no basquete. Então, a gente percebe que na cena amadora, esses times têm nascido, né? E eu acho que em função da organização coletiva, da necessidade coletiva de participar, né? Então, eu acho que a gente tem disputado essa cena e falado sobre isso e estamos tentando articular um coletivo em que pessoas trans são protagonistas, empreendem também com a gente, naturalmente, por fazer um evento, também vão conseguir alguma renda ali, sendo pessoas trans, e a gente fazer esporte para pessoas trans, né? Então, acho que tem uma grande possibilidade nessa cena, né? A gente está vendo cada vez mais nascer isso, e dos times se colocarem nessa frente, organizarem seus próprios campeonatos, seus próprios eventos, porque é uma forma de fortalecer a própria comunidade, né? Então, acho que não só jogar bola, porque muitos de nós já não tem mais condição de estar no alto rendimento, né? E de ganhar dinheiro fazendo isso, mas é o que a gente sempre diz, assim, é fortalecer esses coletivos para que isso seja registrado na história e a gente seja entendido como pessoas que lutaram por esse lugar em algum momento, né? Eu acho que, no fim, é sobre isso, assim, a gente tem mandado muitas propostas para patrocinadores. Hoje a gente tem uma dificuldade de conseguir isso, e todos os times também têm, tá? Em função do não estabelecimento de uma CNPJ. Isso faz com que alguns patrocínios não consigam chegar até o coletivo, mas a gente, felizmente, consegue algumas parcerias, então dá um salve aqui também para a nossa arena em São Paulo, que é um lugar que treina de forma gratuita. É uma casa, um lugar esportivo para as mulheres e para as meninas, que nos recebeu amorosamente e de forma totalmente gratuita para que a gente conseguisse também treinar. E tem revolucionado esse espaço, né? Inclusive, fizeram um banheiro a gênero não binário para que a gente pudesse se sentir mais em casa. Então, as mulheres são grandes parceiras, são grandes parceiras nossas. Claro que a cultura ali das meninas, né, terem banheiro só para elas, demora um tempo até elas se adaptarem a ter pessoas trans dentro do banheiro, né? Mas a gente tem visto isso acontecer e é muito bonito ver acontecendo, né? As pessoas refazendo a sua própria cultura e entendendo que o banheiro é um espaço também para transmasculinidades, transfeminilidades. Então, um salve aí à nossa arena. A gente também recebeu uma ajuda de uma empresa muito parceira, que é a Motim, que é uma empresa de assessoria em marketing, né, e de mídia. E forneceram para a gente bola,
algumas camisas, e alguns equipamentos também esportivos, isso para a gente é muito precioso. E alguns outros parceiros também que foram chegando no meio do caminho, né? Pessoas autônomas mesmo, né? Um fisioterapeuta nos ajudou também com colete. Que a gente que tem essas ajudas, né? Viu, pessoal? É muito importante o que o B está falando, porque vocês dentro do esporte tem que ter também toda uma assistência de saúde. Exato. Porque não é só bater bola, não, joga não. Tem alimentação, tem a parte de fisioterapia. É muito importante essa fala. Eu estou falando porque tem pessoas aqui que já estão dizendo assim, vamos tentar levar outros futebols, né? Outros times para o nosso país. Então, vamos se organizar. Desculpa ter cortado a sua fala. A gente ainda tem, imagina, a gente ainda tem muita carência, né? Os times trans carecem muito, assim. Às vezes final de semana passado, por exemplo, a gente foi fazer uma taça e um dos times não conseguiu dinheiro para passagem, assim, sabe? É um negócio que, mesmo os caras vendendo rifa, pedindo doação no Pix, tentando dinheiro de todo jeito, eles não conseguiram dinheiro para passagem. Claro que a gente se virou, né, com o que a gente tinha, mas ainda assim é um nível de precariedade que a gente não vê na maior parte dos times cis, né? Então a gente precisa mesmo, não só o T-Mosqueteiros, mas todos os times, todos os coletivos, esses 14, depois se vocês quiserem a gente passa os nomes, eles carecem dessa ajuda onde eles estão. A gente sabe que os times que estão, por exemplo, no Nordeste, que são 2 times no Recife, tem muito mais dificuldade para estabelecer um campeonato, para conseguir vir a São Paulo. O do Rio de Janeiro já é mais fácil, a gente ir para o Rio também é mais fácil. Mas assim, como é que traz um time de Recife para jogar em São Paulo? Fica muito inviável, né? E esses caras virem de ônibus é desumano, né? Que eles vão vir de ônibus e ainda jogar a bola e depois voltar para casa, percebe? Então a gente, para conseguir estabelecer essa cena de forma nacional, a gente precisa de dinheiro, e a gente não precisa de pouco dinheiro, é muito dinheiro, fora o dinheiro que esses coletivos precisam para sobreviver. O Força Trans é um time, por exemplo, que existe desde 2019, que parou várias vezes as atividades, muito em função dessa ausência de ajuda mesmo, né? E de pessoas também, das pessoas se sentirem seguras jogando em quadra pública, porque o espaço também é uma outra questão. Não dá para a gente simplesmente se sentir confortável em jogar numa quadra pública, porque a gente sabe que acontece muita violência, muita transfobia. E hoje, felizmente, a gente consegue jogar num espaço fechado, que a gente tem liberdade de tirar a camisa, ficar com o peito de fora e tal, mas essa não é a realidade da maioria dos times, né? É muito difícil que eles tenham esse espaço. Então aqui, eu acho que o meu trabalho, o trabalho do Tato, é falar sobre essas vivências, falar sobre essas dificuldades, para que cada vez mais a gente consiga estar fortalecido e todos tenham a visibilidade que precisam, né? Para conseguir dar continuidade às suas atividades onde quer que estejam. Acho muito importante. E foi muito, muito humanizada você ter falado dessa questão da vivência, entende? Principalmente dessa questão da liberdade. Vocês observam sempre as fotos de vocês, vejo tão felizes, tão alegres, tão dispostos, né? É um futebol ali, é uma jogada tão prazerosa que vocês conseguem transmitir nas imagens a felicidade de vocês. E é nessa pegada de felicidade que a gente vai fazer um bate-bola, um jogo rápido. Deixa eu só eu vou dizer uma palavra. Aqui. Entrou um time da Argentina aqui, nossos parceiros argentinos. Eles são um time também de futebol, de pessoas trans e não binárias. Um salve aí a galera da Disforia. Um salve, bem-vindos. Viva a América Latina! Viva! Gratidão, né, por tudo. E para vocês verem a dimensão que vocês conseguem assistir, né? E quanto vocês eu vejo como espelho para futuras gerações, viu? Com certeza. Estão entrando na história. Belíssimo trabalho. Vamos lá. Vamos para um bate-bola rapidinho. Eu vou perguntar para os dois. Um time. Tem mosqueteiros. Corinthians. Corinthians, tem mosqueteiros. Tem mosqueteiros, Corinthians. E uma cor. Falamos junto. Uma cor. Rosa, eu gosto de. Cor pra mim Dá verde. pra pensar. Verde. Verde, olha. Sabe por que a pergunta está uma cor? Porque eu tenho que parabenizar vocês, o trabalho muito decente da logomarca. Essa logomarca de vocês ficou bem precisa, ficou bem marcante. Então, hoje vocês têm uma logomarca que tem uma visibilidade muito forte no mercado. Essa
preparada realmente para ser vendida para os patrocinadores. Parabéns pela criação, viu? Um ídolo do futebol. Pra mim é Marta. Marta é... Marta que é alagoana. E Tatu? Tato. Desculpa. Sei, eu gosto muito do futsal. Gosto bastante, né? Tem as diferenças que a gente tem feito agora dentro do time, né? Que são 2 times diferentes, um de society e um de futsal. E a ideia é cada vez mais expandir, até mesmo como vocês disseram. Mas um cara que eu admiro muito, que eu gosto muito, é o Falcão. Falcão. Olha. Quem inspirou vocês a ingressar no futebol? Nossa, pra mim foi, eu acho que, não sei, assim, aquele time de 94, né? Aqueles caras, Roberto Carlos, Tafarel, uma galera, assim, jogando, Ronaldinho Gaúcho. Jogando muito, assim, né? Uma pena que eu não tive acesso ao esporte feminino naquela época, assim, né? A gente sabia que as crianças assistiam TV Globo, né? E eu vi aquela cena, né, dos caras jogando bola, né, achava o máximo, mas com certeza eu teria tido outro caminho se eu tivesse visto as minas jogar, né? A gente sabe que Cici, Formiga, né, também jogaram nessa época, só que esse futebol não era televisionado, né? As meninas não tinham essa visibilidade, mas estavam jogando bola pra caramba também, estavam ali tentando achar um espaço dentro da Copa do Mundo. Então, com certeza, a pessoa que eu fui teria muito se inspirado nelas, como hoje eu me inspiro na Marta, mas, assim, o que me fez me apaixonar foi o momento de Copa do Mundo e que foi através do esporte masculino ali. Os caras jogavam demais também, né? Então, deixar esse legado aí para eles também, né? Sem dúvida. Acho que é um período muito bom. Eu já vivi, né? Tenho quase 10 anos a mais aí que o B. E falar para vocês que realmente fez uma diferença muito grande, né? Você vê que o brasileiro naquela época era bem mais feliz, né, que atualmente, infelizmente. Mas era, né, turma de lei, Romário, Bebeto, pelo amor de Deus, uma época muito boa. Cafu também, é demais, é doido. Vamos agora falar da importância para vocês. O futebol, o que é para vocês? O futsal, o que é o esporte para vocês? Esporte para mim é inclusão, é respeito, é se revisitar, é presença, é paixão, é jogar com garra, é jogar para ganhar, é competitividade, é amizade, é amor, é família. Eu acho que eu aprendi tudo isso jogando no T Mosqueteiros, assim, e tendo grandes amigos, grandes aliados, que me aguentam, porque eu sou uma pessoa muito chata, tá aí um monte de gente na live para dizer, né? Fico reclamando, os meninos não devolvem o meião do lado certo, e eu fico falando 2 horas do meião, tem que ser virado. Sou um cara muito chato, mas que esses caras me aceitam como eu sou, me entendem como eu sou, e que olham para mim com todo o amor e com toda a delicadeza do mundo, assim, que faz com que eu queira estar ali presente com eles também, e amá-los, né, do fundo do meu coração, apesar de puxar a orelha, às vezes, puxar até, né, a camisa, puxar tudo, mas são pessoas muito especiais para mim que me fazem querer viver no fim. Então, esporte para mim é sobre vida, é sobre alegria, encontrar alegria onde a gente encontra o nosso propósito, né? Maravilha. Ô, Tato, a B arrasa, viu? Na sala, né? Aí deixa você sem fala. Sem dúvida. Acho que esporte é isso para mim também. Acho que é me reencontrar também. Eu já disse diversas vezes, tenho 43 anos e sei o quanto foi difícil viver nos anos 80, 90, né, com tanta agressividade, com tantas pessoas não deixando a gente viver a nossa vida, né? Fui uma criança trans, né? E é muito louco pensar sobre isso e pensar sobre isso agora e como essas crianças continuam sendo atacadas, sabe? Como continua tudo isso revivendo.
E esporte para mim é isso, é lutar, é persistir, é resistência, é querer ganhar também. Mas acho que acima de qualquer coisa é afeto, é respeito, é coletividade, sabe? É família mesmo, é família, assim. Mesmo a gente muitas vezes não se conhecendo, né? Um chega hoje, o outro vai embora amanhã, porque algumas pessoas continuam, permanecem, mas é um coletivo. E existe de tudo, amor e ódio ao mesmo tempo. Mas é importante a gente saber respeitar o espaço de cada um, o momento de cada um, e, né, às vezes até se afastar, permanecer, para continuar a sobreviver. Quem vai voltar, volta, né? Quem não tem que voltar, não volta, e tá tudo bem. A gente só tem que resistir e persistir, né? Esporte é isso. E tô feliz pra caramba. E tá engraçado vendo o Bernardo assim com uma carinha tão bonitinha assim, olhando pra mim, um monte de coraçãozinho assim. E eu acho que é isso, sabe? É paixão, é você amar o próximo, respeitar o próximo e viver o esporte dessa forma, sabe? Respeitando o próximo e querendo aprender principalmente. Oh, são com essas palavras que a gente encerra a nossa live. É meia hora só, papo de meia hora. Mas assim, eu quero dizer a vocês que vocês têm uma representatividade muito forte. Para você ver, né? Eu estou aqui em Maceió, Alagoas. Mas nosso papo de meia atinge vários estados, simultaneamente. Então, assim, as pessoas estão entrando aqui no Zap. Alguns têm meu Zap e outros também estão mandando mensagem no meu próprio Insta. E assim, vocês são espelho para muitos meninos, meninas e meninas. Então, assim, saibam o trabalho de vocês, é um trabalho de família. Eu vejo que vocês são uma grande família. Como toda família, nada é perfeito. Tem que ter toda essa receita, como vocês falaram, né, do futebol. Então, mas existe um fator primordial, a união. Então, vocês são união pura. E a cara de felicidade, eu acho lindo de vocês. Entende? E nada melhor do que ver tudo isso representado quando a gente olha os troféus que estão aí, né, fixados na casa do Tato. Então, assim, demonstra garra, coragem, determinação. O Papo de Meia hoje marca história, porque a gente nunca nunca conseguimos trazer a temática de esporte para o Papo de Meia. Então, a gente não escolheu à toa o ter mosqueteiros. A gente quer, sim, outras e outros, né, esportistas que seja da comunidade LGBT, porque a gente tem que fortalecer para que possamos ter visibilidade e conseguir, sim, patrocinadores. Se existem LGBTs, empreendedores, então vamos começar, sim, fortalecer também, né, o nosso esporte LGBT. Eu quero dizer a palavra mágica gratidão. Admiro Tato, admiro B. Penso o carinho, é como que eu estou tendo por vocês. Que eu, assim, quando eu vou tirar uns 15 dias para passar em São Paulo, eu quero ver se eu visito toda essa galera. Mas eu quero ver se eu for com treino. Não vai dar não, 15 dias. Vai jogar bola com a gente lá, vai jogar bola com a gente, que vai bater. Mas gratidão, viu, meninos? Obrigado, viu, meninos? Que história linda. Muito bom. Outro aqui também, hein? Outro aqui com certeza. Obrigado pelo espaço aí. Gratidão. Obrigado, uma boa noite, um beijo para todo mundo aí que participou. Que tem vários meninos aqui do time que estão mandando coraçãozinho. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Obrigado por a gente poder estar aqui, dividindo nosso amor, nosso carinho, nosso respeito com vocês e com certeza um treino vai ser um lugar muito bem recebido para vocês, quando quiserem. E com é certeza. Isso. Obrigado mesmo. Beijos do coração. Ai, gente, aparece até que eu tô noção, recepcionando e tomando uma cervejinha com Tato e com B, aqui. E com o André, e com vocês, né? Todas e todas que estão no Papo de Meia. Querem dicas, gente? Vamos já à dica do final de semana? Agora, dicas do João. Arrocha aí. Não, você não manda arrochar, não, com arrocho mesmo, viu? Primeiro foi lançado em Alagoas, Alagoas. Foi lançado um clipe maravilhoso de um artista chamado Wilmar Araújo, produzido também por uma mega empresa chamada Su e Chamusca. O nome do trabalho realizado é Zabumbando, com a cantora
doutora Wilma Araújo. Adorei, foi uma estilografia. Gostaram do nome? Estilografia? Lindo, lindo, Pronto, lindo. dá um Uma Google e delicadeza observa lá a maravilhosa. estilografia para quem não conhece. Tá joia? Obrigado, Tato. Tato tá agradecendo aqui. Obrigado, querido. Gratidão, meus amores. Meus amores, minhas Foi lindo, amores, meus lindo, amores, lindo. meus lindos. É. Quero também agradecer demais, né? Alô, alô, São Paulo, né? Alô, alô, São Paulo e alô, alô, Maceió, porque a KNN está não só em Maceió, mas está em todos os países, em todos estados do Brasil e em Capitais, alguns né? países também. KNN de Maceió completou 2 anos de existência no mercado alagoano. Então vai todo Parabéns, beijo Ronaldo e para a toda a equipe, né? Escola de Inglês, né? KNN. Alô, alô, São Paulo. Pedro Cardoso estará com a sua peça A Sombra do Pai. Não esqueça do título dessa peça e vocês têm que assistir. A Sombra do Pai. De 16 de junho a 27 de agosto, no Teatro Morumbi Shopping. Vamos fazer uma postagem divulgando esse trabalho desse artista tão crítico e tão atual, Pedro Cardoso. Alô, alô, Campinas, que é em São Paulo. O Transemprego, em parceria, está em processo de abertura, né? Bolsas de estudo para as pessoas trans de Campinas. São cursos incríveis, onde inclui desde marketing digital, produtos digital, engenharia de dados, modelo híbrido e assim por diante. Só terá um encontro presencial, as demais aulas serão todas online, mas é exclusivamente para a galera trans de Campinas, São Paulo. Ok, eu tenho que falar isso aqui, muito importante, o Museu das Favelas. Alô, alô, São Paulo de novo. Então, o pessoal de São Paulo, o Museu das Favelas, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, segue com uma programação vasta, onde inclui, no período de 15 a 25 de junho, todos os eventos grátis, abertos para o público, onde eles poderão aprender, inclusive, a questão de empreendedorismo. Terá uma jornada empreendedora. Todo o evento será realizado no Museu das Favelas. Vamos também fazer postagem. Tudo que falamos aqui, a gente posta no decorrer da semana. E por aí em diante, tem outras coisas. Mas, vou botar para leitura, né? Querem ler? Então, Viagem Solitária e Velhice Transviada, de João W. Neri. Quer assistir algum filme? Então, vamos dar dicas de filmes, né? Eu vou colocar... O filme ainda não estreou. Eu consegui porque alguém mandaram um link para mim direto da Espanha, que é o de Pedro Almodóvar. Ele já está passando em alguns festivais no país, no mundo, né? Nos festivais mundiais. Então, Pedro Almodóvar está com um filme maravilhoso, Estranha Forma de Amor, temática LGBT, tá joia? Querem assistir também um filme que está no cinema, Corpolítica, né? Um maravilhoso filme de Pedro Henrique França e Marcos com todo o apoio de direção e produção de Marcos Pigozzi. Tá já? O streaming, também estou com algumas promoções, com algumas temáticas LGBTs e por aí em diante. Né? Tem alguma mais coisas para frente, coisas mais para falar, André? Parabenizar a todos. Eu tenho. Tenho que parabenizar a todos os organizadores, diretos e indiretamente, a todos os patrocinadores, diretos e indiretamente, que estiveram presentes na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, alertando que a parada não se resume apenas no mês de junho, não se resume apenas em um dia. Estamos dispostos a receber todos esses patrocínios, estamos dispostos a receber todo esse apoio nos 365 dias do ano. Afinal de contas, o mês de junho não é só um mês de orgulho. São 12 meses de muita luta, resistência, sobrevivência e existência. E dos LGBTQIA+. Perfeito. Pronto, amor. A luta continua. Continua tanto que até aqui a câmera está caindo. Estou lutando com ela. Então é isso. O Papo de Linha é um espaço aberto para gerar visibilidade e gerar também engajamento e gerar também conhecimento. Afinal de contas, estamos aqui num espaço onde a internet permite e possibilita ter essa interação. Então, nada melhor do que utilizarmos para promover as minorias sociais, principalmente a comunidade LGBTQIA+. Sempre alertamos que não somos blogueirinhos, não somos influenciadores digitais. Não, bebê. Nós somos, sim, provocadores de reflexões
E estamos aqui, sim, sempre com temáticas pertinentes para toda a sociedade civil, mas com esse viés de promover a nossa comunidade LGBTQIA+. Estamos aqui para promover informação que gere formação e assim flua transformação. Nossa, Esse é o papel perfeito. principal do Papo de Meia. É isso. Só te dizer, meus Obrigado, amores, gente. Mais um luta é Papo de grande, Meia. mas é com muito orgulho que a gente segue firmes e fortes. Perfeito. I love you. Amo todos, todas e todos, tá joia? E tenho muito orgulho de ser o que sou, de estar onde estou. Agora só falta você. Então vem. Bem. Obrigado, gente. Até a próxima quarta com mais uma edição do Papo de Meia. Sigam a gente aí nas redes sociais. Tem o nosso canal no YouTube, que vai vir novidades. E fiquem ligados. Beijo, João. Gratidão. Até a próxima quarta. E a qualquer momento Até, meus amores. podemos voltar com a edição extraordinária. E totalmente no forró. Tá joia? Forró. Vai dar final de claro que sim. Se tem forró no Nordeste, tem LGBT no meio. Então a gente pode estar transmitindo ao vivo, direto do forró. Os Afinal de links. contas, o Papo de Meia também é itinerário, também é forrozeiro. Então vamos lá. Bem presencial. Beijos, meus amores. Beijo, beijo. Gratidão.